Olá, queridos. Bom dia. Graça e paz. Amém. Seja muito bem-vindo a esse canal. Amém. Me chamo Everton, estou aqui compartilhando a palavra do Senhor, diariamente, trazendo uma palavra, ao coração. Então, espero que você esteja sendo edificado através desse canal, através dessa ferramenta, por que não dizer, desse veículo de comunicação, né? Por que não dizer isso? Amém? Então, seja muito bem-vindo. Amém? Se você é a primeira vez que está passando por aqui, eu peço a você que nos ajude a divulgar, amém? Se inscrevendo, compartilhando, comentando, né? Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho das notificações. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, amém? Ao final de cada vídeo. E, enfim, isso é muito bom porque ajuda a divulgar, não é? Ao próprio YouTube a recomendar para outras pessoas. Amém? Obrigado se você já fez isso. Grato ao Senhor e vamos que vamos à palavra. Amém? Queridos, temos estudado sobre fé, temos estudado nosso texto base, né, onde nós decolamos já faz um bom tempo. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, quando Jesus está no barco com os discípulos. Amém? Então esse tem sido o nosso texto base, né? E nessa passagem que eu estou falando para vocês, a Bíblia diz que se levanta uma tempestade num período de uma travessia, né? Num momento em que Jesus está saindo de um lado e indo para outro, né? Outra margem. Os discípulos ficam com muito medo, começam a ficar achando que vão morrer, vão acordar porque Jesus está dormindo. Não é? Eles acordam ao Senhor naquele momento, dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos. O Senhor vai ali, após ser despertado, repreende o vento, repreende o mar. A Bíblia diz que houve grande bonança. Amém? Isso é o que o Senhor faz. E depois que Jesus lida com a tempestade, lida com o mar, ele vai lidar com os discípulos. E ele pergunta para os discípulos: gente, por que vocês são tímidos e aonde é que está a fé de vocês? E nós temos, esses dias estudado, meditado sobre essa segunda declaração, aonde é que está a fé de vocês, não é? Essa passagem está registrada no Evangelho de Lucas também, e lá, Evangelho de Lucas capítulo 8, a pergunta que o Senhor faz é: cadê a fé de vocês? Amém? No Evangelho de Marcos, ele pergunta: como é que vocês não têm fé? Então a gente está, meditando sobre isso, não é, o que é fé, como ela vem, a fé cresce. E temos agora, chegamos no ponto que temos estudado sobre a fé que opera pelo amor, porque é o que está escrito. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, ele diz que a circuncisão, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então temos agora entrado nesse outro ponto, que é estudar sobre o amor. Amém? E o amor, ele tem como é que eu posso dizer? Dois lados de uma moeda, né? Se é que eu posso falar dessa forma, né? Mas existe o amor, né? O entendimento do amor, que diz respeito a nós, o nosso relacionamento aqui humano, né? Entre irmãos, entre família, entre sociedade. Existe o amor de Deus, né? Que vai nos alcançar nesse mundo que vivemos. E existe o amor, né? O outro ponto, que é o nosso amor para com Deus e o amor de Deus para conosco. Amém? Então temos estudado sobre isso, sobre o amor. Já esse não é o primeiro vídeo, aconselho a você ver aqui no canal, tem outros vídeos falando sobre isso, sobre o amor. E hoje eu não quero, fazer diferente, eu quero dar continuidade falando mais sobre o amor, E eu quero, para você entender como é importante, e eu coloquei no vídeo anterior, no vídeo passado, eu falei sobre o amor que Deus tem por nós. Amém?
Isso é tão importante, queridos, isso é tão fundamental, entender o quanto nós somos amados pelo Senhor. Amém? Lembrando que eu já falei aqui, o amor não é um sentimento. Amém? Amor é uma ação, é uma decisão, é uma atitude. Amém? Então vamos à palavra. Amém? Vamos à palavra do Senhor. E eu quero colocar aqui o texto. Só um minutinho que vai aparecer para você. Deus seja louvado. No livro de 1 João. Amém? No capítulo 4. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Vamos ler. Aleluia. Versículo 7 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Isso é forte, não é? Todo aquele que ama, diz a palavra, é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama? E aí? Ele diz que aquele que ama, isso é uma expressão de que ele conhece a Deus, de que ele nasceu de Deus. O versículo 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Amém? Deus é amor. E, vamos continuar lendo. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Amém? Eu quero falar sobre isso. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Você percebe que o texto diz: a manifestação do amor de Deus em nós foi demonstrada em Cristo Jesus. Quando Deus enviou Jesus, tanto é que Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, crer no Filho. Mas crer no Filho não é apenas crer na pessoa de Jesus. Essa expressão poderia ser melhor colocada da seguinte forma: crer na obra que Jesus veio fazer. Crer na missão, no ministério, no chamado, no trabalho que Jesus veio executar. Crer que Jesus existiu, amém, é bom. Mas isso de nada adianta. Agora, quando você crê no que ele veio fazer, você crê no que a morte dele naquela cruz significou, representou, aí é outra história. Porque apenas crer que Jesus existiu, eu acredito que se existe alguém nesse mundo que não acredita, não sei se alguém, possa nesse mundo existe alguém nesse mundo que não acredita que Jesus existiu, que ele realmente esteve aqui, que ele fez milagres. Isso historiadores acreditam, até mesmo leigos, acreditam nisso, Não faz tanta diferença porque Jesus foi um personagem histórico, Ele realmente dividiu a história. Então, assim como muitos outros, personagens que existiram na nossa história da humanidade, Jesus foi um deles. Mas acreditar que Jesus ele apenas existiu não faz a diferença. O que o texto está falando, quando a Bíblia diz que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê nele, mas não apenas nele, mas na obra que ele executou, naquilo que ele fez, porque ele veio, E ele mesmo disse, quando ele estava próximo a ir para a cruz, que estavam tentando de alguma forma impedir que ele fosse à cruz, ele disse: para isso eu vim. Ele veio para aquele momento. No momento da cruz foi um momento que culminou o chamado de Jesus, que culminou a obra de Jesus. Amém? Ele teve que derramar o seu sangue, ele teve que morrer, Ele teve que ressuscitar, E isso trouxe um impacto. A morte e ressurreição de Jesus foi que necessariamente teve um impacto na humanidade. Amém? Aquilo que ele deixou registrado, as palavras dele foram maravilhosas.
Eu digo para você, se você conhece as palavras, o que Jesus, a obra de Jesus, a vida de Jesus, se você conhece tudo isso, mas não teve um encontro com ele em sua morte e ressurreição, eu digo, a obra não foi completa. Amém? Então, você e eu precisamos entender o que aconteceu naquela cruz. Então, a Bíblia diz que Deus deu seu Filho, não é? O Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, através dele. Só existe vida, amém? Só existe vida através de Cristo. Cristo, ele realmente, amém? Ele é o autor da vida. Amém? E é nisso que consiste o amor de Deus. Você percebe que no versículo 10 diz assim. Amém? Versículo 10 diz: Nisto consiste o amor. Amém? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor, ou seja, o amor consiste nisso. Isto é o amor. Se você acha que você entende sobre o amor, querido, eu sei que nós, humanamente falando, nós temos uma ideia do que é amor. Muitas pessoas eles pensam que amor é um sentimento, é uma emoção, é um gostar. Se eu gosto, eu amo. Se eu não gosto, é porque eu não amo. Então, o amor está ligado muitas vezes na cabeça de muitas pessoas a emoção, a sentimento, a prazer. E a Bíblia mostra o amor de forma totalmente diferente. Amém? E a Bíblia diz que nisto consiste o amor. Ou seja, o amor, ele vai... o que esse versículo vai fazer? Ele vai definir o que é amor. Na verdade, esse versículo poderíamos dizer que isso é uma definição do amor. Amém? Que definição é esse? E o texto diz, não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor é isso. Não é? O amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou, enviou o seu filho como pagamento pelos nossos pecados, como propiciação, como resgate pelos nossos pecados. Então, amor não é uma retribuição, né? Lá em Evangelho de Mateus capítulo 5, se não estou enganado, Jesus ele vai falar sobre o Pai fazer o sol nascer sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Amém? Deixa eu colocar aí rapidinho. Deixa eu procurar aqui essa passagem, depois nós voltamos para cá. Amém? Mateus capítulo 5. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Deus seja louvado. É importante. Isso mesmo. Versículo 43. Amém. Olha só, queridos. Versículo 43 do capítulo 5 de Mateus. Diz assim, ouviste o que foi dito, isso é Jesus falando, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí 44 ele diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Por quê? Porque ele faz nascer o sol sobre bons e maus, faz vir chuva sobre justos e injustos. Aí Jesus explica aí o porquê. Porque se amardes somente o que vos amas, que recompensa tendes? Pois os publicanos também fazem o mesmo, ou seja, os pecadores, essa palavra publicanos fala de pecadores, também fazem o mesmo. Se vocês se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Amém? Aí ele diz, portanto, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ok? Portanto, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Você percebe que nossas relações humanas estão cheias disso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Versículo 47, 46 e 47. Porque se amardes somente o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os pecadores os mesmos? Se saudardes somente os vossos irmãos, não é verdade?
As nossas relações humanas estão cheias disso. Nós somos gentis com pessoas que são gentis conosco. Nós gostamos de quem gosta de nós. Nós saudamos quem nos sauda. Quem nos trata mal, quem nos decepciona, quem realmente nós não gostamos, ou fazem ou fizeram alguma coisa, nós fazemos o quê? Cortamos relacionamento, excluímos. Nós não aceitamos, nós não convivemos. E a Bíblia diz que Deus não é assim, porque Ele faz a chuva nascer, faz o sol nascer, melhor dizendo. Não é? Oh, glória a Deus, está aqui. Ele faz o sol nascer. Ele faz o sol nascer sobre bons e maus. Ele faz a chuva vir sobre justos e injustos. Nessa terra tem todo tipo de gente. Tem pessoas até que não acreditam que Deus existe. E isso, o bom de tudo é isso, a liberdade é isso. Isso não faz Deus agir diferente para com essas pessoas. Entende que o amor é uma atitude, amor é uma ação, por isso que Deus é amor. Amém? Então, Deus, Ele não te ama porque você merece. Deus, Ele não faz algo por você, cuida, Ele deseja cuidar, deseja abençoar você porque você é bonzinho, ou porque você não é bonzinho. Eu acho que eu não mereço. Nossa vida, a nossa vida humana está cheia desse elemento chamado merecimento. Deixa eu colocar outra passagem para você. Não é? Romanos, eu até, se eu não estou enganado, eu citei ela semana passada. Romanos no capítulo 5. Aleluia, Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Depois nós vamos falar desse versículo 5 aqui. Amém? Alguém pode estar pensando, eu não tenho amor. A Bíblia diz que Deus, a esperança não confunde, não é? Eu sei que o contexto, Paulo está falando de uma questão de perseguição, se alegrar nas tribulações, e ele termina o versículo 5 dizendo, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. O Espírito Santo nos foi dado, e quando o Espírito Santo de Deus chegou na tua vida, entrou na tua vida, ele derramou o amor de Deus. Ele derramou. Então, o amor, esse amor do tipo de Deus, foi derramado no seu coração. Amém? Agora, existe um conflito muitas vezes, porque nós estamos tão habituados em retribuição, que nós pensamos que o amor de Deus tem a ver com isso, com retribuição. Então, eu sou abençoado quando eu me comporto direitinho. Então, eu falo com quem fala comigo, eu amo com quem me ama, eu sou bom com quem é bom comigo. E se alguém não me trata bem, então, automaticamente, eu não tenho nenhum compromisso. Jesus disse, olho por olho, dente por dente. Ele disse, ouviste o que foi dito dos antigos? Eu mostrei para você no capítulo 5 de Mateus. Ele diz, ame o seu inimigo e odeie o seu inimigo. Ele diz, eu porém vos digo, ore pelo seu inimigo, abençoai quem vos maldizem. Aí ele diz, para que se torne filho do vosso Pai, porque ele é bom com todas as pessoas, independente do que elas façam. Ele é bom. Esse é o amor do tipo de Deus, querido. Ele é bom. Não porque você merece, porque eu mereço, porque fazemos alguma coisa. Ele nos ama porque simplesmente é do caráter dele, é da natureza de Deus. Não é? É a essência de Deus, ele não pode ser diferente. É aí onde quebra muito paradigma de muitas pessoas que dizem, por exemplo, alguém morreu, alguém sofreu um acidente, alguém está doente com câncer, alguém diz, Deus está fazendo isso, foi Deus que colocou. Como pode? Nós olhamos para a palavra e não vemos isso como verdade. Deus, ele nos ama e a palavra diz que ele é que sabe os pensamentos que tem sobre nós, pensamentos de paz e não de mal. Então a essência, o caráter de Deus é amor, ele nos ama, ele deseja que nós vivamos uma vida maravilhosa. É esse o desejo de Deus. Vamos lá. E versículo 6 diz assim, perdão, deixa eu voltar. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, né? Porque Cristo, olha só, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente
Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bem, né, pelo bom alguém se anime a morrer. Ou seja, poderia ser que se alguém merecesse, se alguém fosse bom, né, alguém poderia pagar, né, retribuição. Ele não merece morrer, então vou lá e morro no lugar dele, porque é uma pessoa tão boa, uma pessoa, sabe? Mas a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Cristo morreu por nós quando nós não valíamos nada. Quando eu digo valer nada, não estou falando da nossa essência, do valor que nós temos, mas estou falando de obras, né? Ou seja, nós não merecíamos nada. Nós éramos pecadores, ou seja, nós só fazíamos o que desagradava a Deus. Nós só agíamos, não é, de uma forma que entristecia o coração de Deus. Tudo que Deus não queria que nós fizéssemos, nós fazíamos. E a Bíblia diz que Cristo morreu por nós quando nós não fazíamos nada para agradá-lo. Ou seja, ele não nos amou porque nós fazíamos alguma coisa boa, porque merecíamos alguma coisa. Então Deus nos ama independente das nossas obras de justiça, dos nossos atos. O amor dele está muito acima disso. Amém? O amor de Deus por nós está muito acima disso. Se você acha que Deus ele não deseja te abençoar porque você não se comporta direito, porque você errou e fez alguma coisa, você está redondamente enganado. Uma vez que você saiba que o conhecimento chegou na tua vida para que você viva em linha com a palavra, então Deus espera que isso você viva, amém? Não, eu não estou dizendo com isso que você pode viver de uma vida de pecado, pode viver de qualquer forma e que mesmo assim Deus vai te abençoar. Não, eu estou apenas dizendo que muitas pessoas elas vivem no campo do merecimento. Se eu fizer por bem, se eu orar suficiente, né? Se eu for bom o suficiente, se eu fizer, não é? Então Deus pode ser que atenda as minhas orações. Então, às vezes até as pessoas pensam, não, talvez o fulano, uma pessoa mais próxima de Deus, as orações dele atendam melhor. Querido, não existe isso. Amém? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Aí o versículo 9 diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo sangue. Amém? Seremos salvos da sua ira. Ou seja, o sangue de Jesus naquela cruz, ele nos justificou, nos perdoou, nos redimiu da condição que nós tínhamos. Então, não dá para a gente falar tudo agora aqui, né? Sobre a justiça que nós temos em Cristo Jesus, mas a Bíblia diz que agora, por estarmos em Cristo, o sangue dele nos purificou. Agora que nós estamos justos, se Deus fazia algo por nós quando nós não merecíamos, quanto mais agora? Eles logo muito mais agora sendo justificados pelo sangue. Amém? O que eu quero com essa palavra, querido? Deixa eu voltar para você lá em 1 João. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. 1 João capítulo 4. Amém? Nós lemos o versículo 10, onde ele diz, nisso consiste o amor, não é? Não em que nós temos amado a Deus, mas ele nos amou. Então o amor consiste nisso, no amor de Deus por nós, nas ações que Deus fez por nós, as atitudes. Amém? E eu quero, para acelerar, né, diz assim o versículo 16. Amém? Para a gente ganhar tempo. Amém, queridos? Um pouquinho, mas medita nessa palavra. O versículo 16 diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Você se sente amado por Deus? Amém? Deixa eu ver aqui quanto tempo. Tá. Você se sente amado por Deus? Amém? Você se sente dessa forma amado por Deus? A Bíblia diz, e nós conhecemos e cremos que no amor que Deus tem por nós. Deus ele tem um amor por nós. Né? Deus ele nos ama. No que diz respeito à parte de Deus, já foi feita, já está feita. Ele nos ama independente do que você faça. Agora você precisa receber o amor dele.
Você precisa aceitar o amor dele. Você precisa acolher esse amor. Você precisa dizer o seguinte, abrir o seu coração para esse amor. Ou seja, permitir que Deus cuide de você. Ele diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E eu quero finalizar dizendo, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Sabe, queridos, nós vivemos num mundo onde esse elemento chamado merecimento, né, está tão enraizado nas nossas origens, nas nossas raízes, que nem sempre nós nos damos conta disso. Então, nem sempre as pessoas creem, como é que eu posso dizer, meu Deus, conseguem confiar no Senhor em seus momentos, porque eles não se acham dignos, eles não se acham merecedores, eles não se acham, sabe, amados por Deus. Mas eu quero dizer para você, como eu mostrei nessa mensagem, querido, embora muito breve, que Deus nos ama independente das nossas ações. Amém? Então, você e eu, no que diz respeito a Deus, essa parte já foi feita. E a Bíblia diz que Deus provou isso ao enviar Jesus. Então não tem nada mais que Deus possa fazer para demonstrar que Ele te ama. Agora o que cabe a você é saber disso e abrir o seu coração para Deus e aceitar o amor de Deus. O amor de Deus não é o sentimento de Deus, não é você se sentir, mas é você saber que Ele está com você, que Ele não vai te deixar. É você saber que Ele te ama e essa frase, Ele te ama, significa que Ele está do seu lado. E Ele não está olhando para você, olhando se você se comportou direito, se você agiu correto, mas Ele está ali para dizer, para estender a mão e dizer assim, você não está só, eu não vou te deixar. E você não vai ficar sozinho. Aceita isso como verdade e permanece nesse amor, ou permanece nessa palavra. Porque diz, e aquele que permanece no amor. O que é permanecer no amor? É você permanecer nesse entendimento, é você não deixar que esse entendimento se aparte de você. É você andar todos os dias consciente de que Deus te ama, que Ele está com você, que Ele não está com uma calculadora somando e computando as coisas que você faz errado, que você fez errado. Ele não está ali computando, sabe? Mais uma vez errou aqui, mais uma vez errou. Não, Ele está ali porque Ele te ama e Ele quer fazer parte da sua vida. E Ele quer apenas que você abra o seu coração. Ele quer apenas que você permita que Ele penetre na sua vida e diga, e você possa contar com Ele, que você possa saber que Ele não vai te deixar. Que não importa qual a situação, que não importa a dificuldade, não importa a gravidade, que Ele te ama. E esse amor é tudo que Deus precisa para nunca desistir de você. Independente do que você faça. Amém? Independente do que você faça. O amor de Deus, as atitudes de Deus por nós, não estão pautadas, não estão fundamentadas em nossas ações. Deus, Ele escolheu nos amar independente daquilo que fazemos. Ele faz isso. Ele é Deus. E Ele escolheu fazer dessa forma. E a palavra mostra que é assim que Ele age. Ele faz o sol nascer sobre bons e maus. Ou seja, Ele não nega que existem pessoas más na terra. A Bíblia não nega que existem pessoas que não mereciam, mas a Bíblia diz que Deus mesmo assim escolheu amar. Ou seja, escolheu abençoar. E a Bíblia diz que aquele que permanece no amor. E o que eu quero nessa mensagem é exatamente trazer isso. Nós precisamos permanecer no amor. O que é permanecer no amor? Amém? É permanecer sabendo que Deus está contigo. E a palavra diz que Ele nunca nos deixará. Nunca nos abandonará. A palavra de Deus diz, querido, que se uma mãe se esquecer de um filho que ela carrega no ventre, a palavra diz que Deus não se esquecerá. Ou seja, imagine a complexidade que é um versículo como esse. Ele diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho que carrega no ventre. Eu pergunto, querido, existe essa possibilidade de uma mãe se esquecer de que ela carrega um bebê no seu ventre? Será que existe essa possibilidade? É quase impossível, né? Mas a Bíblia diz, ainda que ela se esqueça, Deus não se esquece.
Sabe, amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos, sabe, estar seguros do amor de Deus. Nós podemos estar guardados, saber, dormir confiantes que Deus está conosco. Não sei a forma, não sei a maneira, mas, sabe, o relacionamento, a porta foi aberta para Deus entrar. Você pode e deve abrir essa porta, saber que Ele te ama, que Ele deseja te sustentar, te socorrer, te perdoar, não importa qual a necessidade. A palavra de Deus diz, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Nada, às vezes as pessoas pensam apenas na questão financeira, questão de coisas, nada me faltará, então não, nada vai me faltar financeiramente. Não, nada é nada. É amor, cuidado, proteção, financeiramente falando, pão quando precisar de pão, é nada, é nada. Ele não vai deixar que nada nos falte. Agora a questão é, nós estamos abrindo a porta para ele entrar? Como é que nós abrimos? Acolhendo o amor dele, sabendo que ele está contigo. E Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Talvez você nesse momento possa pensar, eu nem sinto a presença de Deus. É por isso que nós precisamos nos apegar cada vez mais à palavra. Porque às vezes nós estamos tão acostumados a viver com base nos sentimentos que a gente pensa que a presença de Deus também como é que eu posso, é comprovada pelos sentimentos. Se eu estou sentindo alguma coisa, então Deus está presente. Se eu não estou sentindo, Deus não está presente. Mas os meus sentimentos e os teus sentimentos não representam nada. Amém? Eles têm o seu lugar, é claro, né? Não estou ignorando isso, mas os nossos sentimentos não representam, não são uma prova de nada. Porque a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, mas eu não sinto. E daí? E a palavra dele é a autoridade final. Se Ele disse, eu posso simplesmente acreditar nisso e dizer, obrigado, Senhor. E confiar nele. Amém, queridos? A palavra diz, aquele que permanece, fala comigo, permanece. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então permaneça nesse entendimento, sabendo que você é amado por Deus. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Espero que essa palavra possa, de alguma forma, ter te abençoado, alimentado o seu coração. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever e compartilhar também. Amém? Queridos, um forte abraço a todos. Deus abençoe. Deus nos ama. Até logo mais. Fica na paz.